Vamos em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. E nós vamos, em Êxodo 16, ler apenas 2 versículos iniciais. Você pode colocar lá na tela, por favor, pastor Ricardo? Êxodo 16, o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós estamos em continuação à série de mensagens Milagres na Peregrinação. Quem está lembrado qual foi a pregação da quarta-feira passada? Qual milagre que foi feito? Me ajudem. Me ajudem. Ixi, quem? Transformação de água amarga em água doce. Transformação de Deus no deserto, de uma água amarga para uma água doce, lá no lago de Mara. Lembra? Por isso que foi chamado Mara, lugar salgado, amargo. E aí Deus transforma em água doce. Amados, Deus tem o poder para isso, transformar o nosso choro em alegria. Assim, ó. Viu? Creia nisso em nome de Jesus. E hoje nós vamos ler Êxodo. Põe lá para mim, Cristiano. Nós vamos ler Êxodo 16, 1 e 2. E lá vai falar de um próximo milagre que Deus fez. E esse milagre que Deus fez é um milagre muito conhecido na vida do povo de Israel e por nós também, dentro das leituras bíblicas que nós fazemos. Nós vamos decorrer todo o Êxodo 16, mas por enquanto nós vamos ler somente esses 2 versos. Está dizendo assim a palavra de Deus: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim. Então eles estavam num lugar chamado Elim e foram para um outro chamado Sim, que está entre o lugar que eles estavam e o Monte Sinai. O Monte Sinai foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei por Deus. Então ele não tinha chego lá ainda. O povo de Israel estava peregrinando e estava chegando a esse deserto de Sim. Aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E o verso 2: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Diz assim comigo em voz alta: murmurou. Vocês conhecem essa palavra? Vocês conhecem? Murmurar? Nós vamos entender muito bem disso. Feche seus olhos. Pai querido e Deus poderoso, nós te louvamos, Senhor. Te engrandecemos, ó Pai, imensamente por essa noite na tua presença. Pai querido, noite de novas expectativas, noite, Senhor, de novos milagres, noite, Senhor, de novas sementes plantadas no teu reino, Senhor, em favor de cada um que aqui está. Pai amado, cuida de nossas vidas, abençoe o teu povo que aqui está, aquele que está sobre a tua casa, abençoe a minha vida também, Senhor, que com a tua presença eu possa sair daqui, Senhor, cheio da tua palavra, da mesma forma que esses meus irmãos. Eu te engrandeço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Amados, nós lemos apenas 2 versos do capítulo 16. E esses 2 versos ele está dizendo que o povo estava em um lugar e estava indo para outro. Por quê? Qual era o objetivo do povo de Israel? Chegar na terra prometida, sim ou não? Esse era o destino final. Terra prometida era lugar de bênção. Terra prometida é lugar de vitória, é lugar de descanso. Só que antes de chegar no descanso, vem lutas. Já pegou a primeira coisa aí? Antes de chegar no descanso, vem lutas. Ó, Deus prometeu para mim e para você um descanso eterno. Está com Ele em glória, pela eternidade. Todos os dias da nossa vida na eternidade. Sabe quando é a eternidade? Sempre. Prometeu isso. É como se fosse a nossa terra prometida. Só que, pergunto para vocês, tem sufoco até chegar lá? Tem dores até chegar lá? Tem aflições até chegar lá? Pois é. Quem está comigo nessa? Deixa eu ver. Não tem como ser diferente. Amados, toda boa luta, toda boa vitória, antes existe uma boa luta. E essa boa luta é o que você está guerreando aqui. E o povo de Israel, enquanto estava peregrinando no deserto, eles passaram também por vários bocados, várias situações onde eles não acreditavam que poderia dar certo, várias situações onde eles imaginaram que Deus nem estaria mais com eles. Fato é que você conseguiu presenciar aqui, no decorrer dessas mensagens, apenas 2 milagres até agora. Hoje nós estamos no terceiro.
O primeiro milagre foi a abertura do Mar Vermelho, lembra disso? Né? Já é um milagre. O povo presenciou e viveu isso. O segundo milagre foi a transformação de uma água amarga, onde eles estavam sedentos, onde eles precisavam beber água, porque tinha necessidade física. Fica um dia sem beber água para você, seu corpo pede. Eles estavam há vários dias sem beber água. E aí Deus prepara um manancial. A hora que eles olham esse manancial, fala: é aqui que Deus nos abençoa. Quando vão tomar aquela água, eles experimentam aquela água. A água era o quê? Amarga. Ué, por que será que Deus faz essas coisas? Por que será que Deus, antes de dar vitória para nós, Ele dá a luta? Por que será que Deus, antes de entregar o nosso presente, Ele vem fazer a gente passar por um deserto? Você já parou para se perguntar sobre isso? Se a gente é filho de Deus, e o Deus é um Deus todo poderoso, o qual eu sirvo, por que Ele faz a gente passar por isso? Diz assim comigo: para aprender lições. Porque, amados, você que é pai, você que é mãe, se fizer tudo que seu filho quiser, tudo, como é que ele vai crescer na vida? Sem ouvir um não, sem saber onde ele pode pisar, sem saber ser repreendido. E Deus faz a mesma coisa com a gente, a mesma coisa. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu peço, Deus não faz, a gente faz birra, a gente faz biquinho para Deus, a gente reclama com Deus, a gente murmura. Daí sabe o que Ele fala? Tá vendo, meu filho? Por isso que eu não fiz da primeira, porque eu sabia que você ia reagir assim. Estão entendendo, em nome de Jesus? Aí vem agora uma terceira situação sobre a vida deles. Presenciaram a abertura do Mar Vermelho, presenciaram uma água a qual eles experimentaram que era amarga, se transformou em água potável para beber, água doce. E mesmo assim esse povo murmurava. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem aqui já recebeu alguma bênção de Deus na sua vida? Ergue a sua mão. Todos? 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 Por que a gente murmura então? Por que a gente reclama então? Pois é, a gente não é nada diferente do que o povo de Israel, escolhido por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Deus faz, a gente se alegra, a gente glorifica. Deus não faz ou fecha, a gente murmura. E não fica achando que Deus, Ele vai ficar bravo com você não, meu amado. Porque você vai ver o desfecho dessa história aqui. Mesmo reclamando, mesmo murmurando, mesmo sendo um chato, mesmo sendo uma chata, Deus ainda continua fazendo. Sabe por quê? Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Deus, Ele conhece o meu ontem, conhece o meu hoje, e Ele conhece o meu amanhã. Mesmo a gente reclamando, mesmo a gente murmurando, mesmo a gente brigando, ainda nós somos filhos de Deus. Sempre fique com essa promessa sobre a sua vida. Você é filho. Esse período que você vive aqui é um período pequeno sobre a tua vida. Você tem que se preocupar com a glória do Senhor. Você tem que se preocupar com a eternidade de Deus. Amados, viva aqui pensando lá. Viu? Viva aqui pensando lá. Porque se você viver aqui pensando aqui, talvez você fique por aqui. E aí o povo de Israel, ele presencia mais uma adversidade sobre o seu caminho. Amados, quando a palavra de Deus no verso 2 disse para mim e para você, não sei se você entendeu, aos 15 dias do segundo mês. Você que é bom de matemática, que período que representa isso? 15 dias do segundo mês. Quantos dias dá? Me ajudem. Quantos? 45. O povo estava há apenas 45 dias no deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito. Tinham acabado de sair. Em 45 dias eles presenciaram 2 milagres e o Senhor com eles. Sem contar a coluna de nuvem que deixava uma sombra por onde eles andavam de dia, e a coluna de fogo que aquecia e clareava a noite deles. Sem contar isso, mas 2 milagres já foram concretizados. E aí em 45 dias eles passam pela terceira dificuldade. Fala comigo, terceira dificuldade. Obrigado, João. Amados, toda essa história é para que a gente possa entender por que acontece isso com a nossa vida também. Se eu pudesse enumerar na minha vida a quantidade de dificuldades que eu já passei, passo e ainda vou passar, passa muito dessa terceira que a gente está falando. Passa muito. Parece que quando as coisas vão engrenar, parece que quando as coisas vão se ajeitar, vem mais uma poda,
vem mais uma bordoada e a gente esmurece, a gente murmura, a gente reclama, só que a gente não para. Em nome de Jesus, você não pode parar, você não pode parar, você tem que continuar, mesmo andando cabisbaixo, mesmo andando com dificuldade, mesmo andando parecendo que nada mais vai dar certo, você não pode parar, você não pode parar. Parou, acaba. Quando a gente para, acaba os sonhos. Quando a gente para, acaba o fôlego. Quando a gente para, acaba a vontade. Não é assim? Talvez você passou por esse período. Amados, e quando fala dessa terceira dificuldade, eles estão há 45 dias caminhando em meio ao deserto, mesmo com a proteção de Deus, mesmo com os milagres do Senhor chegando. A palavra de Deus, nós lemos aqui que toda a congregação, quantas pessoas? Toda. Sabe mais ou menos quantas pessoas tinham nessa congregação de Israel, o povo escolhido por Deus? Você sabe quantas? Milhões. Não era um grupinho de 10, 20, 30, 40. Eram milhões de hebreus que caminhavam no deserto, sabendo para onde ia, mas sem saber as dificuldades que iriam enfrentar. Eram milhões de pessoas. Quantos homens conduziam essa multidão? 2, Moisés e seu irmão Arão. Amados, quando nós estamos em 30 pessoas, já é uma dificuldade conduzir um povo. Quando nós estamos com 50, aumenta um pouquinho. 100, aumenta muito mais. Agora imagina milhões de pessoas. Um grupinho falando mal ali, outro se ajuntando ali para derrubar o líder, outro ali reclamando, murmurando. Não é uma pessoa, é grupos, é muita gente. E o verso 2 diz que toda a congregação, todo mundo, todos reclamavam contra Moisés e Arão, porque estavam com fome. Sede já tinha sido suprida, o livramento já tinha acontecido, a sede já foi suprida ali naquele momento. E sabe que Deus me trouxe a lembrar? Quando você sai para uma viagem, hoje, qualquer um de nós temos condições de parar, se você tiver um pouquinho de dinheiro, em qualquer posto e comer alguma coisa, sim ou não? Você sai daqui de Piracicaba, vai para São Paulo, você entrou na Bandeirantes, tem um grau ali, gigantesco, você pode gastar o quanto você quiser ali. Mas antigamente não existia isso. O povo caminhava pelo deserto, não tinha um restaurante lá à la carte, self-service para eles comer. Não tinha churrascaria ali para eles se divertirem. Não tinha um oásis para eles poderem descansar, não tinha nada. Eles caminhavam em meio a algo que Deus prometeu, mas não sabendo o que iriam enfrentar. Amados, 45 dias, eu creio que eles levaram alguma coisa de mantimento, com toda certeza. Eu creio que eles levaram uma provisão de água, mas chega uma hora que acaba. Chega uma hora que acaba. A provisão de água no segundo milagre tinha acabado. Aí Deus foi e fez o milagre. Agora aconteceu de acabar o alimento, porque no verso 1 e 2, você pode colocar o 2 ali de novo para mim? De Êxodo 16. Se você observar no verso 2, se eles reclamavam e murmuravam do alimento, é porque não tinha. Senão não tinha porque eles reclamar. Ó, verso 2: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Passo 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera, olha o que fala para aqueles que libertaram eles de uma escravidão: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor lá na terra do Egito, quando lá na terra do Egito estávamos sentados junto às panelas de carne. Até que parece que eles tinham essa fartura toda. Eram escravos, comiam só o que o rei dava. Quando comíamos pão até fartar, mentira, só comia o que o rei dava. E às vezes faltava, às vezes era um pouquinho. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Amados, agora eu vou dar uma pausa aqui. Eu quero que você se coloque no lugar de uma pessoa dessa que murmurou tudo isso lá no Egito, lá no deserto. Veja bem, Deus fez uma promessa de libertar o povo que estava cativo há 400 anos. 400 anos. Deus coloca a promessa, coloca um libertador na vida deles. Tudo acontece. O rei do Egito liberta eles com todo o ouro que eles podiam levar. Eles estavam rumo a um lugar que Deus tinha prometido. Eles tinham cuidado do Senhor sobre a vida deles. Tinha a coluna de nuvem, tinha a coluna de fogo, mar vermelho que se abriu,
água que se transformou de salgada em doce. E a hora que chega na terceira dificuldade, começa toda a reclamação de novo. Se coloca num lugar desse aqui, de uma pessoa dessa. Será que a gente tem feito isso na nossa vida? Amados, será que em meio a tanta coisa que Deus tem nos dado e tem nos proporcionado, a gente continua reclamando e murmurando ainda? Poxa vida, até quando nós vamos aprender? E eu falo isso não como pastor, eu falo isso como um homem comum, porque eu também vivo as mesmas aflições que talvez você viva. Talvez eu já passei por diversos problemas igual você já passou. E tem pessoas que falam assim: mas pastor não passa dificuldade, pastor não tem. Da onde que você tira essa bobagem? Da onde? Que a gente é gente como a gente, não tem diferença. Não é, pastor Ricardo? Você passa por algum problema? Passa? Ah, achei que você não passava, achei que sua vida era perfeita. Que decepção. É assim que às vezes as pessoas olham para nós. Problemas a gente tem direto, amado, só que a gente tem que entender que antes dos problemas tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos livra, nos provém. E a gente continua reclamando, murmurando, sendo filhote de filisteu, igual um pastor amigo fala, reclamando a todo momento. Ou, desculpa a palavra, mardita boca, que eu nunca vi quando vai abrir a boca, é só para falar murmuração, é só para reclamar. Se está um sol maravilhoso lá fora é porque está quente, se chove é porque choveu. Nunca está satisfeito com nada do que Deus dá. O povo de Israel estava assim, nunca estava satisfeito com o que Deus fazia. Amados, mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero que você tire uma primeira lição dessa pregação de hoje. Eu vou falar em nome de Jesus a primeira lição. Olha, Deus age de forma didática em meio à dinâmica da vida. Não sei se você entendeu. Se você não entendeu, você vai repetir para que você entenda. Fala assim comigo, ó. Deus age de forma didática em meio à dinâmica da vida. O que é forma didática? Melina, você que é professora, o que é forma didática? Uma forma fácil de se entender, mas Ele dá lições. Deus, toda vez que vai fazer algo para mim e para você, antes Ele aplica uma lição sobre as nossas vidas. Para pensar. Para pensar se antes da bênção você não teve uma provinha, alguma coisa que Deus colocou para que você entendesse por que passar por esse processo. Então, Deus, Ele ouve essa reclamação do seu povo, porque foi reclamar para os escolhidos dele, Moisés e Arão. Deus ouve essa reclamação, e agora Deus, Ele vai abençoar esse povo. Deus não vai deixar o povo desamparado em momento algum. Sabe por quê? O Deus que eu e você serve, quando promete, Ele cumpre. Pode dar uma glória a Deus? Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, diz a palavra de Deus. Ele falou, Ele vai cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Ele escolheu Moisés para ser o libertador do seu povo, lá na sarça ardente, ó, muito longe ainda do Egito, Ele falou assim: Moisés, você é o meu escolhido, e eu vou levar o meu povo para a terra prometida, que emana leite e mel. Ele prometeu, amado, e se Ele prometeu, descansa que Ele vai cumprir. Posso pedir para você olhar para essa pessoa que está do seu lado de novo? Só dê uma olhadinha. Parou de olhar por quê? Fica olhando. Ai, que gostoso olhar um para o outro. E fala assim, ó: aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Só que a gente não aprende. A gente é teimoso, igual esse povo abençoado aqui. Fazer que nem aquele pastor que deu um murro que quebrou o púlpito, lembra? Então, a gente é teimoso. Amados, quando a primeira lição, Deus age de forma didática em meio à dinâmica da vida. Coloca para mim o verso 3, por favor, para você poder entender. Deus, Ele ouve a reclamação deste povo perante a Moisés e Arão. Sim, ó. E os filhos de Israel disseram-lhe. Não, isso nós já lemos, desculpa, o 4. No verso 4 e o verso 5 nós vamos ler nessa lição. Então disse o Senhor a Moisés, depois que o povo reclamou, o Senhor já abriu o céu e já começou a falar com Moisés. Então você precisa beber, você precisa dormir, você precisa tudo. Então provisão de Deus na nossa vida, 7 dias. Deus, Ele fala assim, por isso que eu falei que Deus é didático. Deus fala assim: olha Moisés, fala para o povo o seguinte, que por 6 dias eles vão colher uma porção de algo que vai cair do céu na sua
medida. Quando fala na sua medida, significa que é para aquele dia. Você entende isso em nome de Jesus? Aí Deus fala assim, ó, mas porém no último dia, ou melhor, no sexto dia, você vai colher quantas porções? 2. Por quê? Porque se nos 5 dias Deus deu a provisão diária, a porção diária, e no último dia Ele dá o sustento para 2 dias. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque Deus de Israel, Ele queria que o povo aproveitasse um dia. Lembra um dia do Senhor? O sabá que a gente fala? Deus queria que o povo também pudesse descansar. Só que para o povo descansar, ele precisava se alimentar, sim ou não? Então Deus, ele faz uma estratégia de no último dia dar porção dobrada para aquele povo, para que no outro dia, no dia de descanso, ele não precisasse trabalhar nem para colher alimento. Agora você vai ficar abismado com uma coisa que eu vou te falar. Deus prometeu, não prometeu que todos os dias Ele ia sustentar com alimento? Sim ou não? O pão de cada dia. A gente não ora a oração do Pai Nosso? Dai-nos o pão de cada dia. Então agora eu pergunto para você, por que você se preocupa com o dia de amanhã? Nós estamos no primeiro dia de junho, você já está preocupado com o que vai acontecer daqui tantos dias. Você está preocupado talvez com o cheque que você vai ter que cobrir dia 20 de junho. Amados, Deus dá a porção necessária para cada dia da tua vida, e o fato é real, que é por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje, firme, forte, mesmo com dificuldades, isso é verdade, mesmo com algumas aflições, isso é verdade, mas você está aqui, firme e forte na presença do Senhor. E Deus, Ele mostra para o povo que Ele dá dia após dia a sua porção, a sua medida, para que tenha um dia abençoado, para que não falte nada para comer. Amados, olha o Deus que eu e você serve, quão grande e maravilhoso é. Só que depois, você vai ver no capítulo 16, no decorrer de toda a história, que quando Deus fala assim, ó, eu dou ao povo a porção de cada dia, ainda tinha gente que não acreditava nisso, sabia disso? Trazendo para os dias de hoje, Carol, é a mesma coisa que o pastor falar aqui no altar, coisa que vem do céu, e você não receber sobre a sua vida, e você sair daqui descrente que o Senhor pode cuidar de você, que o Senhor pode te abençoar. Porque teve pessoas que quando iam recolher esse pão que caía do céu, por nome maná, e você já vai entender isso, tinha gente que recolhia além daquilo que precisava para o dia, e fazia uma reserva para sua casa, para sua tenda. Pare para analisar agora. Se fazia uma reserva, o que significa isso? Significa que não confiava na provisão que amanhã teria. Se eu falar assim para você aqui hoje, como profeta de Deus, falar assim, olha, não se preocupe que amanhã, quinta-feira, Deus vai te alimentar, Deus vai dar saúde para você, Deus vai guardar a sua vida e vai te proteger. Aí você sai aqui correndo da sua casa e estoca alimento, porque você não sabe se amanhã vai acontecer isso. É a mesma coisa. Moisés fala pela voz de Deus e o povo não acredita. Irmã Terezinha vai lá e começa a guardar. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando eles vão pegar no outro dia aquela porção extra que eles pegaram sem a permissão de Deus, está tudo com bigato, está tudo velho, está tudo estragado. Deus tem esse poder de fazer isso. E aí Deus olha e fala assim, ó, Moisés, porque o povo não acredita em mim, Moisés? Olha o que eu já fiz até agora, e mesmo eu dando a provisão, ainda o povo desconfia, o povo não acredita, porque o nosso amanhã não chegou ainda, meu amado. Então você já pensa, ó, é normal um ser humano como eu e você não pensar no dia de hoje. É normal você já estar pensando no dia de amanhã, depois da manhã e depois da manhã. É ou não é? Ou eu estou sozinho nessa? É normal. Você está pensando o que pode acontecer com você no final de semana, a sua programação de final de semana. O ser humano é assim, é falho, mas Deus está dizendo que tem provisão para a sua vida todos os dias, mesmo hoje, Natan, tendo sido difícil lá no teu trabalho, amanhã é um novo dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e no dia de amanhã você tem que acreditar que a provisão vai chegar sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E aí eles pegavam a mais do que podia, porque não acreditavam nisso. Chegava no outro dia, o que acontecia?
tinha maná novinho caindo do céu, mas eles tinham guardado um recurso extra. Vai que Deus não abençoa. Agora, olha um outro segredo de toda essa história, gente. Sabe por quanto tempo Deus mandou o maná? Sabe, Renata? Sabe, Pedro? Por todo o tempo que o povo de Israel ficou no deserto. 40 anos caindo do céu, dia após dia, um pão novo. Ó, dia após dia, amanhecia o dia, caía do céu um pão novo. É assim que Deus faz comigo e com você, meu amado. Às vezes você já está pensando no seu dia de amanhã, em alguma coisa que você tem que fazer e que não tem solução. Que não tem solução, não existe escape aos olhos humanos. Mas Deus amanhã, cedo, Ele vai dar a provisão que você precisa. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Tudo já é lindo, mas sabe o que é mais lindo ainda? Que Ele dá para cada um a sua medida certa, nem além e nem menos. Tinha famílias aqui nessa congregação que tinha 6 pessoas, 7 pessoas. Eles recolhiam o maná mais do que naquela família de 2 e 3. Eles sabiam a porção que caberia por dia a cada um deles. Qual é a história que a gente traz para a nossa vida hoje? A mesma, que na vida da Ivana, Deus derrama uma porção. Na vida do Pedro, Deus derrama outra. Na vida da Esther, Deus derrama outra. Porque a necessidade dela é diferente dele e é diferente dela. Está entendendo em nome de Jesus? Sim? Para cada um, para cada dia, Deus dá a nossa medida necessária. Ó, às vezes, Joyce, amanhã a sua medida é isso aqui, ó. Uma xicrinha de café, daquilo que você precisa. Mas às vezes na Kelly é um balde de pipoca grandão. E aí Deus faz para você na medida que você precisa e para ela na medida que ela precisa. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso aí tem que ser glorificado a Deus. E aí Deus fala assim, ó, bom, então no 7º dia você não precisa recolher, eu vou dar a porção dobrada para você. Olha, que coisa maravilhosa que Deus faz conosco, meu amado. Ele coloca na medida certa, no momento certo, na hora certa. E aí sabe o que acontece? O povo não quer mais maná. Todos os dias um pãozinho fresquinho caindo do céu. A Bíblia aqui relata, depois eu vou tentar achar para vocês, aqui está no capítulo 16 mesmo. Procura aí para mim, Cristiano, qual é o verso? Que eu acho que deve ser o verso 32. Olha o verso 32, se ele descreve o maná. Vê se é isso. Ó, aí o povo reclama. Estava vivendo só de pão, só de maná caindo do céu. O povo estava reclamando. Sabe o que o povo queria? O que o povo queria? O que queria, Rafaela? Carne. É carne que tem proteína? É, proteína. Porque pão é carboidrato. O povo queria carne. Olha que povo fresco, Pedro. Misericórdia. É o 32? Olha lá, ó. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como uma semente, era bem pequenininho o maná, uma semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Ó, Deus deu a provisão, não deu? Mas Ele faz muito mais do que a gente precisa. Ele dá no sabor de bolo de mel. Olha que delícia. Sabe quando você recebe algo do Senhor e vem mais do que você precisa? É isso, ó. Deus poderia derramar qualquer coisa, sei lá, até sem gosto. Já alimentava o povo, estava com fome, qualquer coisa servia. Mas Ele faz com carinho. Ele faz especial. Ele faz algo para que eu e você nunca esqueça que Ele é o Deus da provisão. Isso é maravilhoso. E aí o povo pede carne. Por isso que o tema de hoje é Deus dá maná e também dá a carne. Aí o povo pede carne. Sabe o que Deus faz? Sabe, Paulo? O que Deus faz? Abre a porta do céu e faz uma chuva de codornizes cair do céu. Pombinha. Se é assim, João? Codorniz é pombinha? Diz que o chão, a palavra de Deus diz que o chão fica repleto de codornizes, para que o povo pudesse se alimentar e se fartar à vontade. E aí não tinha porção, podia pegar à vontade. Deus derramava isso todas as tardes. Por quanto tempo? 40 anos. 2 horas, 3 horas da tarde, o povo recolhia codorniz, quanto eles quisessem, fazia o que eles quisessem.
Deus alimentava de manhã com carboidrato e de tarde Ele alimentava com proteína. Quer mais do que isso? Tudo isso eu estou narrando para você, amados, história do capítulo 16, para que você possa entender que a primeira lição de tudo isso que a gente tira é a forma didática que Deus age. Então entenda de uma vez por todas que quando você pede algo para Deus, tem muitas pessoas no processo dos 120 dias aqui, do projeto dos 120 dias, e com isso pediram algo para o Senhor, estão pedindo algo para Deus, às vezes algo material, às vezes algo na saúde, às vezes uma porta de emprego sendo aberta, às vezes uma restauração familiar. Eu não sei qual é o seu pedido, mas você tem pedido algo a Deus. Só que quando a gente coloca algo no coração de Deus, primeiro, antes de Deus abençoar, Ele vem com ensinamento. Então que você seja sensível agora a entender o que Deus está ensinando para você. Nesse deserto que você está passando, muitas vezes achando que não tem saída, mesmo acreditando que você colocou algo aos pés do Senhor e que Ele vai cumprir, mas o inimigo fica apontando nos seus ouvidos que não tem saída, que não tem solução, que não vai dar certo, que parece que tudo acabou. Deus está olhando por você e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, no tempo certo, na hora certa, tudo do jeito dele. Eu estaria mentindo se eu falasse aqui: olha, Ana Paula, hoje à noite Deus vai dar aquilo que você está pedindo, a não ser que Deus me revele, mas por enquanto não me revelou. Enquanto Deus não me revela, você vai receber na hora certa, no dia certo e no tempo certo. Mas enquanto isso, você tem que entender o porquê está acontecendo essas coisas. Você tem que entender o aprendizado disso. Em nome de Jesus, de uma vez por toda, seja homem e mulher maduro no Senhor. Não seja mais criança de achar que aquilo que você está passando hoje é porque é culpa de Deus ou porque é culpa do inimigo. Muitas vezes você está passando hoje, normalmente é culpa sua mesmo, daquilo que você plantou lá atrás, daquilo que você fez lá atrás, das coisas erradas que você plantou lá atrás e começa a colher. Só que nós, seres humanos, somos tão orgulhosos, Melina, que a gente fala assim: não é Deus, é o inimigo, é o diabo. Nada, é coisa que você mesmo planta. Acorda, olha para você mesmo e fala assim: eu errei, agora eu estou colhendo aquilo que eu errei, aquilo que eu plantei. Mas eu sei que é um processo, eu sei que logo eu saio dessa, eu sei que logo Deus me tira desse deserto. Amados, eu vou encerrar a mensagem aqui dizendo para você que Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede e precisa. Deus, Ele dá um maná todos os dias por 40 anos, Rafael, para o povo que pediu, porque estava com fome. Mas Ele dá algo de comer com um sabor especial. Deus vai fazer isso na sua vida também, em nome de Jesus, meu amado. Mas tem que creia que Deus vai fazer. Aí o povo pede carne, Deus vai lá e faz uma chuva de passarinhos cair no meio da congregação. E não sai de lá, é só na roda, só no meio. Cai dentro ali para que o povo pudesse colher. E aí a gente vai entender agora uma coisa muito importante. Tudo isso eu estou falando para os nossos dias, mas eu queria que você abrisse para mim, Cristiano, por favor, Salmo capítulo 37, o verso 3, do verso 3 ao 5. Salmo 37. Eu quero mostrar um pouquinho mais esse Deus para você. Por mais que eu tenha falado, eu quero dizer algo que o salmista aqui, ele deixou declarado no Salmo 37, para a gente poder entender em nome de Jesus. Ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Lembra do plantio? Quanto mais coisas boas, quanto mais coisas boas você colhe. Então o salmista fala: confia primeiro em Deus, mas faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aqui a gente pode entender o alimento como provisão. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Olha o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O salmista estava vivendo momentos de aflição aqui, momento de guerra, momento de terror. Só que ele sabia que em meio a tudo que ele estava vivendo, tinha um Deus tão poderoso, tão grandioso, que no verso 5 ele fala assim: basta só entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, eu sei que tudo Ele vai fazer. Que coisa linda. Agora, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente vai saber que Deus provém na nossa vida. A gente está entendendo isso, a gente está entendendo que Deus não vai deixar a gente desamparado. Mas eu quero que você não se prenda
as coisas aqui dessa terra, porque nós estamos falando em bênçãos para nós aqui nessa terra. Mas eu tenho algo muito maior de Deus para a sua vida nessa noite. Eu tenho algo muito maior que excede qualquer milagre do Senhor aqui na terra. Eu tenho algo muito maior que excede qualquer presente, qualquer bênção de Deus aqui na terra para você. Eu quero falar um pouquinho, e é muito rápido, para que você entenda um paralelo entre o maná que cai do céu para o povo de Israel e provém todos os dias por 40 anos para esse povo. E eu quero falar de Jesus Cristo de Nazaré para você também. Amados, eu não sei se você sabe, mas Jesus, e eu falei isso, se eu não me engano, na pregação de domingo. Lembra do livro de João que eu falei que nos 21 capítulos Jesus era apresentado de uma forma diferente? Domingo que passou agora, eu preguei sobre Jesus sendo representada como uma... Olha como eu pego vocês, o que é, Joyce? Uma videira verdadeira, né? Como se fosse um tronco da videira, e era a videira verdadeira. Capítulo que nós usamos de João, capítulo 15. Agora, nós vamos ler uma passagem muito rápida que vai apresentar para você Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Não estamos falando de maná? Não estamos falando de presente? Olha o presente para nós aqui nos dias de hoje. Coloca lá para mim, Cristiano, João capítulo 6, verso 48. Enquanto ele abre, eu só quero que você entenda, meu amado, que Deus, o Deus que eu e você serve, Ele é um Deus da provisão. Você crê nisso em nome de Jesus? Ele é um Deus do amor. Você crê nisso? Ele é um Deus do cuidado. Olha o que Ele faz com o povo, Ele cuida. E também Ele é um Deus da graça. Além de dar o cuidado, Ele derrama a graça dEle. Nos dias de hoje, a graça dEle é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Viu? Peça para Deus tudo o que você precisa. Coloca nas mãos de Deus todas as suas necessidades. Coloca aos pés do Senhor todas as suas ansiedades. Mas não esqueça que a maior promessa ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. E vai chegar. E vai chegar para a vida daqueles que creem, daqueles que esperam no Senhor. Olha que Jesus fala, João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Lá enquanto o povo de Israel comia o maná, você está sendo alimentado pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. Olha o verso próximo, 49. Vossos pais comeram o maná no deserto. Está falando do povo de Israel. Está falando com o povo judeu. Vossos pais comeram o maná no deserto e fizeram o quê? Morreram. O tempo da pessoa é nascer, viver e morrer. Isso é fato. Jesus está dizendo isso, que eles provaram do maná do céu, provaram da provisão de Deus, provaram do milagre de Deus, mas morreram, pereceram. Agora olha o verso 50. Este é o pão que desceu do céu, para que dele comer não morra. De quem que ele está falando? Dele mesmo. Por quê? Porque dele comer não morra. Porque quando você come deste pão, quando você entende que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, Jesus Cristo, Ele é o pão do céu que desceu sobre a tua vida. Quando você morrer, estando em vida, se Jesus não voltar até lá, você não vai morrer, você vai para a vida eterna. Você vai ter uma eternidade com Cristo, uma eternidade com Deus. Deixa eu ver o verso 51. E Jesus ainda fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá por quanto tempo? Por quanto tempo? Para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, por nós.